3, 1 Crônicas, capítulo 22, 1 Crônicas, capítulo 28, 1 Reis, capítulo 2, que Davi chamou todo o seu reino, todos os príncipes, falou assim, ó, de hoje em diante, quando eu morrer, Salomão vai ocupar meu lugar. 3 vezes Davi precisou transferir o seu reino para Salomão. Por quê? Porque ele foi um homem sem paz. Até na sua morte ele estava inquieto. A Bíblia vai dizer aqui em 1 Reis capítulo 2, que ele está para morrer, e alguns dizem mais ou menos que ele morreu com 70 anos de idade. Ele está para morrer, ele chama todo mundo novamente, e ele diz, olha, é o meu filho Salomão que vai reinar. Tal era a inquietude do coração, o desassossego, o desarranjo na alma, no espírito, no coração de Davi. Ele foi um homem que não experimentou sossego. Ele foi um homem que viveu debaixo de muitas guerras. Ele não foi pacificado por dentro. Ele não foi pacificado na sua mente. Ele não foi pacificado na sua alma. Então ele viveu esse tempo todo cheio de guerras, de intriga. Gente tentando matá-lo, gente tentando destituir ele do trono, gente querendo usurpar o trono dele. Ele foi um homem sem sossego. E se você pudesse me perguntar nessa noite, por que Davi não houve, por que ele não experimentou sossego? Olha, existem várias explicações para isso, mas existem 2 que têm um relacionamento muito próximo com a nossa vida, e eu quero dizer eles para você. Primeiro, Davi, ele não conseguiu encontrar um descanso, ele não foi um homem pacificado, porque ele tinha um comportamento que atraía muitos inimigos. Davi foi essa pessoa. Ele tinha um comportamento, a atitude dele atraía muitos inimigos, porque ele não era uma pessoa pacificada, ele encontrava inimigos por todos os lados que ele andava. Você vai ver ele fazendo uma oração, aqui em Salmos número 3, o Salmo de número 3, versículo 1, ele diz assim, Senhor, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos são os que se rebelam contra mim, muitos são os que se rebelam contra mim. Talvez você diz assim para mim, pastor, eu não entendo, porque na minha vida eu atraio tanto inimigo, eu não quero fazer mal para ninguém, eu só quero fazer o bem, eu não quero fazer o mal para ninguém, eu só quero o bem das pessoas. Mas se você tem tido muitos inimigos na sua vida, se muitos inimigos têm se levantado contra você, talvez isso não é culpa das pessoas, é sua culpa. É a forma como você se coloca, é a forma como você se expressa, é a forma como você se apresenta que desperta inimigos. Sabe? Talvez você não tenha esse comportamento carismático, talvez você não tenha esse comportamento amigável. Então quando você chega num ambiente, até por causa da graça que você carrega de Deus, quando você chega num ambiente, todo mundo já fica desesperado. E como você não comunica para essa pessoa que você está ali para o bem dela, que você quer o bem dela, essa pessoa acaba se tornando sua inimiga. Porque, entenda uma coisa, irmãos, não existe vácuo no relacionamento. Não existe. Se você não comunicar que você quer fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor, se você não se colocar como uma pessoa carismática, uma pessoa que quer fazer amizade, uma pessoa que quer chegar perto, automaticamente a pessoa que está do lado de você vai achar que você está ali para atrapalhar a vida dela, que você está ali para poder sabotar a vida dela. E de algum modo, por causa da distância que existe entre vocês, o que vai ocupar aí? Será um sentimento de desconfiança das pessoas em torno de você. É por isso talvez que você tenha tantos inimigos, porque não existe vácuo no relacionamento. Ou você comunica para as pessoas que você quer o bem delas, ou elas vão achar que você quer o mal delas. E hoje nós estamos vivendo um tempo de muita concorrência. É uma disputa por tudo. É uma disputa por quem fala mais bonito, é uma disputa por quem tem mais influência, é uma disputa por quem tem mais dinheiro, é uma disputa por quem tem mais amizades, é uma disputa por quem tem amizade com pessoas influentes. Nossa vida é uma grande disputa. E se você não comunicar para as pessoas que você está ali para poder fazer o bem para elas, vão achar que você está ali para fazer o mal para elas. Então Davi não entendeu isso. Davi foi esse homem sem sossego, porque ele deixava as nações vizinhas lá. Ele pensava consigo, não, se aquela nação me atacar, eu ataco ele. Se ela não me atacar, ele não fez alianças. Ele resolveu deixar eles lá e ele cai. Ele pensou assim, eu vou deixar eles lá e eu vou ficar aqui. Eles não me incomodam e eu não incomodo eles. Só que não existe isso. Ou você comunica para as pessoas que você quer fazer o bem para elas, ou elas vão entender que você quer fazer o mal para elas. Salomão foi diferente.
Salomão, ele fez alianças com todos os povos que viviam perto deles. A Bíblia diz que Salomão teve 300 esposas, 700 concubinas, um total de 1000 mulheres. Mas quando você lê a história de Salomão, você vai ver que o coração dele era apenas de uma mulher. Mas por que ele tinha tanto concubina e tantas mulheres assim, 1000? É porque ele ia fazendo aliança. Ele encontrava uma nação aqui e falava: quer ser meu amigo? Vou casar com a sua filha. Quer ser meu amigo? Manda aqui a sua filha para ser minha concubina. O cara não tinha tempo para poder ficar com uma mulher cada dia, se você fizer a conta. Não tem condições disso. Tudo que ele queria é criar alianças. E eu me lembro que este ano na nossa igreja é um ano da aliança. Aliança com Deus, aliança com a família e aliança com a sua família e igreja. Aliança. Procure fazer alianças. Procure deixar claro para as pessoas que você está perto dela para fazer o bem para elas e não o mal. Quem tem uma mente pacificada tem um comportamento proativo de comunicar para as pessoas que você está ali para fazer o bem e não para fazer o mal. Então, por que Davi não teve repouso na sua vida? O segundo motivo é porque quando ele não tinha problema, ele arrumava um. Você já viu gente assim? Que quando não tem um problema, arruma. Você já viu gente que gosta de coisa, está envolvido em coisa ruim? Quando tem um tempinho de sossego, estou aproveitando, estou passando um tempo de sossego na minha vida, mas parece que a vida fica desbotada, sem sabor, então o que você faz? Você se envolve com as guerras dos outros. Você se envolve com a luta dos outros. Quando Davi não tinha problema, ele arrumava um. Ele estava num tempo de muita liderança ali em Israel. E uma manhã ele acorda e diz assim: eu quero saber quantos soldados eu tenho, vou fazer um recenseamento em Israel. O seu general disse assim, Joabe, falou: não faça isso, é loucura, não faça isso. Mas Davi estava com a vida sossegada, ele queria saber quantos guerreiros ele tinha. Então ele manda fazer o recenseamento, e aí vem um tempo de provação. 70.000 homens perderam a vida, porque Davi não conseguia viver em paz, porque Davi não era um homem pacificado. A Bíblia diz que um dia ele resolveu tirar folga das batalhas. Ele mandou o seu general para a batalha e ele não foi para a batalha. E naquele dia, então, ele estava passeando ali pela varanda do seu palácio e ele viu uma mulher. Ele estava sossegado. Mas, ao mesmo tempo que ele estava sossegado, só porque ele estava sossegado, a vida parecia que não estava muito boa para ele. Ele arrumava um problema. Ele olha para uma mulher, ele comete um adultério e logo em seguida ele comete um assassinato. Irmão, por que você tem que se envolver com causas lá do outro lado do mundo? Você já não tem problema suficiente para resolver, não? Por que a gente é assim, me diz? Quando a gente está vivendo, está experimentando o melhor momento da nossa vida, de paz, tudo tranquilo, a gente quer uma guerra para lutar, a gente quer um negócio para se envolver, a gente tem que se envolver nessas coisas ruins. Não tem nada a ver com você, não é sobre você, não é por sua causa. E por que você se envolve nessas coisas? Por que você mergulha nessas coisas? Sua alma fica desassossegada. Você não fica pacificado. Suas emoções não ficam pacificadas. Seu espírito, sua alma fica em um desassossego muito grande. Como é que a gente mede isso? É só olhar as redes sociais. Não é? Bem, mas o que é um estado de pacificado? O que é que um pacificado experimenta? Primeiro, um pacificado sabe descansar em Deus. Um pacificado sabe descansar em Deus. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 10, que Maria e Marta receberam Jesus na sua casa. E Marta pensou assim: nossa, o mestre chegou aqui em casa, ele chegou sem me avisar. Sabe aquilo quando você se prepara para receber uma visita? Quando você se prepara para receber uma visita, você limpa a casa, coloca um cheirinho, organiza as coisas, deixa tudo no lugar, fala para as crianças não bagunçar nada, se comporta tal. Mas nesse dia Jesus chegou meio de surpresa na casa de Marta e Maria. Então Marta ficou preocupada e começou a correr para fazer as coisas e se ocupar, deixa eu colocar a casa em ordem, deixa eu arrumar isso, porque o mestre está aqui, deixa eu fazer uma comida gostosa para o mestre está aqui. E quando ela vê Maria pacificada aos pés de Jesus, Marta diz assim para Jesus: Jesus,
Manda Maria vir me ajudar. E olha a resposta surpreendente de Jesus. Jesus diz, olha, Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Um pacificado escolhe a melhor parte. E isso não vai ser tirado dele. Em hipótese alguma. O pacificado, ele sabe descansar em Deus. Quando você olha os 10 mandamentos, você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. Você vai ver que entre uns dos mandamentos, lá tem um mandamento de você guardar o sábado. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. Ora, por que Deus dá um mandamento, ao invés de dizer, descanse no dia de sábado, ele diz, lembra-te do dia de sábado. Por que será que Deus pede para a gente se lembrar no dia de sábado? Porque o descanso, ele é esse ambiente que revigora a nossa alma. O descanso faz a gente retornar à essência de Deus. O descanso faz a gente encontrar as melhores soluções que Deus tem para nós. Está na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos tão estressados, tão sobrecarregados, tão preocupados, que a gente não tem esse estado de contemplação. O descanso é esse estado de contemplação. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º ele descansou. 6 dias Deus passou trabalhando, e no 7º ele descansou. E quando Deus descansa, agora que ele fez toda a terra em 6 dias, agora a terra começa a trabalhar para ele. A Bíblia diz que a gente deve entrar nesse descanso do Senhor, porque a gente pode correr 6 dias da semana, mas quando a gente tira um dia de descanso, a terra trabalha para a gente. Será que você consegue entrar num ambiente pacificado desse? Será que você consegue compreender como é importante a gente estar num ambiente como esse? Neste ambiente de estado de pacificado, de descansar no Senhor, sabendo que você fez tudo o que você tinha que fazer, mas agora você escolheu um tempo de descanso, e porque você está descansando aqui, Deus começa a trabalhar por você, a terra trabalha por você. Você sabe que não era assim antes, né? A terra, a Bíblia diz que quando o homem peca, um dos castigos revelado por Deus para o homem diz assim, pelo suor do seu rosto você comerá o pão. Será que você não tem pecado de não entrar no descanso de Deus? O pacificado, ele se esforça para entrar no descanso de Deus. Esse estado pacificado de mente, ele não vem fácil, porque nós estamos o tempo todo brigando com as preocupações. Ou você escolhe estar preocupado, ou você escolhe descansar em Deus. E eu vou dizer para você, a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque uma mente pacificada, uma alma pacificada, ela não vem sem um esforço. É isso que a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, dizendo assim, pois todo aquele que descansa, que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Quer dizer, se você escolher descansar em Deus, Deus vai trabalhar para você. Aí a Bíblia continua dizendo, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo o exemplo de desobediência. Descansar em Deus não é improdutivo. Descansar em Deus não é assim, vou deixar a vida acontecer, vou deixar a vida levar do jeito que for, do jeito que acontecer. Não é isso. Descansar em Deus é saber que você está trabalhando, mas é Deus que vai sustentar você. Descansar em Deus é assim, eu estou produzindo, mas é Deus que vai trazer toda a grande colheita. Não é apenas o meu esforço. O esforço que você tem que fazer é de entrar nesse descanso. Como é que você faz esse esforço? Escolhendo o que você vai pensar. Escolhendo quais são os pensamentos que você vai deixar fluir na sua mente e no seu coração. E eu vou dizer para você, é uma luta a gente jogar um pensamento tóxico fora. É uma luta a gente desligar de um pensamento ruim. Não é assim na sua vida?
Por isso que a gente tem que fazer esse esforço de entrar no descanso de Deus. Porque tá bom, você trabalha, tudo mais, mas as oportunidades vêm de Deus. Tudo bem que você trabalha, mas quem edifica, quem constrói é Deus. Você vigia o seu filho, você vigia a sua esposa, você vigia o seu esposo, você vigia o seu negócio, você vigia a sua profissão, você vigia tudo, mas quem guarda na verdade é Deus. O seu esforço tem que ser esse esforço de entrar no flow, no fluxo de mente. O seu esforço é um esforço de entrar no descanso de Deus. Porque quando você tiver esse entendimento, quando você tiver essa mente esclarecida, um fluxo divino vai acontecer na sua mente. Você vai encontrar soluções. Você vai ter um melhor pensamento a respeito de si mesmo, um pensamento melhor a respeito das circunstâncias que você está envolvido. Olha o que a Bíblia diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu, além de ti, ó Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando alguma coisa de Deus? Se você está esperando alguma coisa de Deus, e se você está entrando nesse modo pacificado, paz de espírito, paz de alma, Deus vai trabalhar por você. Então se esforce para entrar nesse ambiente de descanso. Abre mão desses maus pensamentos, abre mão de você ficar planejando um futuro ruim para você. Abre mão disso. Uma mente estressada não coopera em nada com a gente. Uma mente estressada, ela só aumenta o seu problema emocional. Uma mente estressada, ela não flui criatividade. Uma mente estressada, na verdade, ela embota tudo. Não faz você ver o futuro que Deus tem para você. E as coisas e as oportunidades que já está ao seu redor, está perto de você. Ontem eu fiz um casamento, foi de um casal que se conheceu aqui na igreja. Eles se conheceram quando eles tinham mais ou menos 14 anos de idade. E no meio da multidão, eles estavam tocando a vidinha deles como adolescentes, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. No meio dessa igreja aqui, olha. Mas precisou de uma pessoa que pudesse apresentar, aqui está fulano de tal, aqui está ciclano. Uma apresentação. A gente às vezes não é capaz de descobrir, você está querendo casar, não está? Às vezes o seu marido ou a sua esposa está perto de você e você não está vendo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Essa é a palavra de Jesus para o nosso coração. Ele diz: não ande ansiosos com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Uma outra versão diz: por isso eu lhes digo, não se preocupe com a vida diária, se vocês terão o suficiente para comer, para beber, para vestir. Não. 1 Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se esforce para entrar nesse ambiente de descanso de Deus. Se esforce. Quando você tiver um mau pensamento, abre a palavra de Deus, saca aqui uma promessa. Quando você estiver angustiado, abre a palavra de Deus num salmo, Deus vai falar com você. Quando você estiver num aperto, abre a palavra de Deus, Ele vai dizer para você qual é a solução. Mas você precisa estar nesse estado pacificado, você precisa entrar nesse ambiente pacificado que Deus está te oferecendo nessa noite. O pacífico também, ele sabe que é necessário se auto-apacentar. O que é isso? Salmos 118, versículo 6 diz: o Senhor está comigo, e porque o Senhor está comigo, eu não temerei. O Senhor está comigo, o que podem fazer os homens? É o que a palavra de Deus vai dizer lá na frente. O que pode nos separar do amor de Deus? Será o quê? Será a angústia, a tribulação, a morte? O que será que pode atrapalhar esse nosso relacionamento com Deus? Então é necessário, o pacífico, ele sabe que é necessário se auto-apacentar. O Senhor está comigo, eu não temerei. Ele é o meu ajudador, e eu verei a derrota dos meus inimigos. Porque é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Se esforce
saiba que é necessário você se auto-apacentar. Eu estou vendo aqui nessa noite que a gente tem um público grande de juventude aqui. E talvez você está com o coração tão atribulado, você está tão perturbado, porque você não sabe como é que você vai entregar o teu TCC, você não sabe como é que você vai continuar a sua faculdade, o dinheiro está curto. Tem pessoas aqui que estão querendo se casar e não sabem o que vai fazer, como é que vai fazer, quer muito casar, mas não sabe como é que vai fazer. Ei, se auto-apacente, acalme o seu coração, entre nesse ambiente de apacentado, porque não é um pouquinho de ansiedade, não é um muito de ansiedade que vai mudar o quadro da sua história, de maneira nenhuma. Deus tem um destino para você, e se você entrar dentro desse ambiente pacificado, você vai ver as coisas de forma muito clara, você vai compreender as coisas de maneira muito, muito clara. Então, a Bíblia diz, regozijem-se, a Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor o fez, regozijem-se e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Se esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que você tem que estar alegre, você tem que estar feliz. Imagina, quando você for dormir, e você olhar para esse dia, e você descobrir que você não sorriu, que você não se alegrou, que você decidiu não aproveitar melhor o seu domingo. Imagina, esse dia não volta mais atrás. Não tem como você recuperar, não tem como você falar para Deus, Deus, deixa eu viver de novo o dia 13, deixa eu viver o dia 13 de setembro de novo, não tem como. Por isso que a Bíblia diz, alegre-se com este dia, o dia que o Senhor nos fez. Eu creio que nessa noite Deus está pacificando corações aqui, Deus está pacificando almas, Deus vai colocar uma saída para você, porque você está dentro desse ambiente pacificado, você vai ter uma mente flow, um fluxo, e você vai encontrar soluções, você vai encontrar saída para esse problema financeiro que você está enfrentando, você vai encontrar saída para esse problema relacional que você está enfrentando, você vai encontrar uma saída para esse desafio que está dentro de você. Irmãos, estar num ambiente pacificado, esse é o nosso oxigênio. É tão importante para a gente o H2O é a água. O O2 é tão importante para a gente, mas para a gente continuar fluindo com uma mente criativa, encontrando soluções para os problemas, nosso oxigênio se chama descanso, repouso. É encontrar o nosso descanso em Deus, porque nenhuma única preocupação sua, nenhuma única angústia sua vai fazer mudar a situação que você está vivendo nesse momento. A única coisa que você vai conquistar estando fora do descanso de Deus é medo, é ansiedade. É a única coisa que você conquista estando fora do descanso. Mas se você estiver dentro do descanso de Deus, quando você trabalhar e descansar, Deus vai trabalhar por você no seu descanso. Você não é uma pessoa letárgica, você não é uma pessoa retardada, preguiçosa, você apenas está entrando no descanso de Deus, onde Deus trabalha para você enquanto você descansa. O pacífico, ele também sabe que os frutos virão na estação certa. E para isso a gente precisa ser lembrado nessa noite do Salmo de número 1. Como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E é como árvore plantada a ribeiros correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Um coração pacificado, uma alma pacificada, um espírito pacificado, é como uma planta fincada na beira de um riacho, dá o fruto na estação certa. Talvez você está correndo muito para juntar o seu primeiro milhão, talvez você está correndo muito mais para alcançar o seu primeiro bilhão, mas o fruto vem na estação certa. Você pode dizer, Deus, eu estou correndo demais, cadê o resultado? Cadê? Deus está te lembrando hoje,
que o fruto vem na estação certa. O pacificado sabe que os frutos virão na estação certa. E a Bíblia diz que não é assim que acontece com os ímpios. A Bíblia diz que os ímpios são como a palha, o feno, a sujeira, essa folha que está caindo aqui nessa época que é mudança de estação, que o vento bate e leva para qualquer lugar. Onde é que você quer estar? No meio do feno, da palha, da folha que o vento bate e leva? Ou você quer estar plantado junto ao ribeiro de água? Se você quer estar plantado junto ao ribeiro de água, você tem que ser uma pessoa pacificada, na alma, no espírito, no coração. E você vai entender que você dará o fruto na estação certa, é no momento certo, porque perto de você tem um ribeiro de água, alimentando, suas folhas não murcham, você não vai ficar triste por qualquer coisa, não é qualquer desafio que vai desanimar você, porque você está na batalha, na luta, mas você está dentro do descanso de Deus, você sabe que Ele tem bom futuro para você, e tem o melhor, o fruto certo, vai vir no tempo certo, no momento certo. Por que você está tão angustiado assim? Perguntando para Deus, cadê Deus? Quando é que vai chegar a minha hora? Quando é que vai chegar o meu momento, Deus? É porque não chegou a estação certa ainda. Mas eu declaro sobre a sua vida nessa noite que a estação certa vai chegar. O tempo certo vai chegar. Você vai frutificar. O pacificado também sabe que a fé é uma renúncia, uma entrega. Porque sem descanso a vida fica pesada demais. As pessoas parecem que estão carregando o mundo nos ombros. E é interessante que essa mesma atitude física, ela é transferida para o ambiente espiritual. Eu estou terminando um curso, provavelmente até o final do ano eu já me torno um especialista em ler o corpo. Quero oferecer terapias para as pessoas, ajudá-las a tirar sobrecargas da vida delas. Mas é tão fácil para mim hoje olhar para um rosto e saber e perceber o quanto aquela pessoa está carregando de peso, o quanto ela está angustiada, o quanto ela está preocupada. Ficou muito mais fácil com o treinamento que eu estou recebendo. Olha para o rosto da pessoa, para o corpo da pessoa, já consigo identificar o peso que aquela pessoa está carregando. Olha só, irmãos, se você quer entrar nesse ambiente de pacificado, de flow, de uma mente que flui, você tem que entender que a fé, ela é uma renúncia, ela é uma entrega. É render-se. Não é assim quando os caras querem usurpar a gente? Fala assim, ó, levanta as mãos aí que você está, né? É se render a Deus. Eu vejo tanta gente adoentada, eu vejo tanta gente com um déficit espiritual, com uma mente cansada, uma alma cheia de acusação. E uma alma cheia de acusação, ela não consegue encontrar o descanso de Deus. Você já percebeu que quando você erra, quando você falha, quando você peca, a primeira coisa que você faz é não querer orar mais? É você se distanciar de Deus? Você já percebeu isso? Mas devia ser o contrário. Uma mente pacificada sabe que a fé, ela não é um esforço, ela é uma rendição, ela é uma entrega. Você errou, o que você tem que fazer é correr para perto de Deus. Você pecou, o que você tem que fazer é correr para perto de Deus e não ter a síndrome de Adão. Qual foi a síndrome de Adão? Ele errou, e ao invés de ele ir para frente de Deus, ele correu, pegou umas folhinhas lá e tentou esconder a sua nudez. Mas de Deus a gente não esconde nada. Você está sobrecarregado porque você pecou? Porque você tem pecado? Porque você tem errado? Você não está conseguindo orar, você não está conseguindo ler a Bíblia, você não está conseguindo sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque você está correndo de Deus. E você, na verdade, tem que correr para Deus. Entenda, não é a ira de Deus que nos leva ao arrependimento. É o amor dEle. É o amor de Deus que nos leva ao arrependimento. É como conforme diz a palavra de Deus, porque Deus nos amou tanto que deu o seu Filho Jesus na cruz.
Então, esse amor, mesmo quando eu errando, mesmo eu estando cheio de culpa, esse amor que Deus tem por mim, porque eu sei que Ele vai me perdoar, porque eu sei que Ele vai cuidar de mim, é esse amor que me move para ir diante do Senhor. Fé é uma renúncia. Se você está lutando para estar na presença de Deus, se você está se é um peso para você, porque eu sei que para muitas pessoas é um peso ir para a igreja. Talvez você tenha vindo assim hoje, empurrado, porque o marido falou para você, hoje nós vamos para a igreja. Você falou assim, eu não quero ir, mas o marido falou assim, você vai. Talvez você é filho, o pai falou, eu quero que você vá para a igreja hoje. Você falou, eu não quero ir. Então vem aqui, é um peso, ouvi o pastor falar, é um peso. Você tem que entrar nesse modo pacificado. Você precisa entrar neste lugar onde a sua mente flui, onde você consegue conectar-se com as coisas do céu, a revelação do céu, onde Deus vai te dar uma capacidade para você encontrar soluções para a sua vida. A fé é uma rendição. A fé não é um esforço. A Bíblia diz aqui, em 1 João capítulo 3, versículo 19 e 20, tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração, e Ele sabe de todas as coisas. Será que essa palavra aqui é para alguém aqui nessa noite? Tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. A gente tem ouvido hoje, né? Segue o seu coração, segue o seu coração. Aliás, eu assisti aquele filme A Mulan, assisti os dois. O slogan lá no filme siga o seu coração. Sim, siga o seu coração, você vai se dar muito mal. Siga o seu coração. O seu coração, ele diz assim, que você tem que ser bom para você estar perto de Deus. O coração diz assim, que você tem que ser bonzinho para poder se apresentar a Deus, e não é assim. Acheguemo-nos, pois, com confiança. Qual é a confiança que você tem? De que Deus vai perdoar, de que Deus vai receber você como filho, de que Deus vai amar você, porque Deus vai se alegrar porque você está na presença dEle. Acheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono da graça. Mas se você chega diante de Deus cheio de culpa, cheio de condenação, isso não vai dar para você um coração que você acesse a presença de Deus. Você tem que chegar com confiança, sabendo de que Ele é Deus. Você erra, você peca, ninguém é perfeito, mas o Pai te ama. Eu acho incrível o texto, a parábola do filho pródigo. Acho incrível aquele texto, porque aquele menino comete tantas aberrações, e filhos são assim. O pai fala para o filho, faz assim, faz assado. Ele diz, não quero, eu não quero. Me dá a minha herança. Qual é a minha herança? Minha herança não é dinheiro. A maior herança que você tem é a sua liberdade. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero conquistar da minha forma. O pai diz, não faz isso. O filho vai embora. A Bíblia diz que todos os dias o pai estava lá no portão esperando o filho. E quando o filho chega, a Bíblia diz que o pai dá um abraço nele. É isso que Deus está querendo fazer com você. Você está cheio de culpa, está se afastando de Deus. Eu espero que nessa noite você caia em si como o filho pródigo caiu em si. E falou assim, meu Deus não é assim. Meu Deus não vai rejeitar um coração quebrantado. Meu Deus não é assim. Meu Deus vai me amar. Meu Deus vai me perdoar. A Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 44, versículo 18, usarão turbantes de linho na cabeça e calção de linho na cintura, não vestirão nada que os faça transpirar. Esse texto aqui está sendo escrito para sacerdotes, e o que Deus está dizendo é assim, quando você é sacerdote, nós somos uma nação de sacerdotes, quando vocês entrarem na minha presença, não tem que haver um esforço, você não deve se esforçar, porque transpirar remete a esforço, você não deve transpirar, você deve entrar neste lugar de pacificado, descansar na minha presença, porque o trabalho é meu, não é assim que diz a palavra? E
quando você entra nesse lugar de descanso, há um fluxo do céu. Você tem as melhores ideias, você tem as melhores sacadas, você encontra a solução para os seus problemas. Você, na verdade, se encontra com Deus. É só um coração pacificado que consegue encontrar-se com Deus. Sexto, o pacificado, ele entende que o seu pai lutou as suas guerras. Para a gente poder entender por que Salomão ele fluiu nesse lugar pacificado, nesse flow, nesse fluxo de mentalidade, como é que ele conseguiu ser esse homem pacificado, ter essa mente pacificada, a gente primeiro precisa olhar para o seu pai Davi. A Bíblia diz que Davi, ele juntou tudo o que Salomão precisava. E como é que ele fez isso? Com batalhas. Batalhas. E aqui eu vejo algo muito claro para nós. Todas as nossas batalhas já foram lutadas, irmãos. Deus já lutou as nossas batalhas por nós. A maior batalha que Deus lutou por nós, foi quando nós éramos inimigos dele. E para a gente se tornar amigo dele, ele teve que sacrificar o seu único filho na cruz. Na cruz. O seu pai, Deus, ele já lutou as suas batalhas. Tudo que você tem que fazer agora, tudo que a gente precisa fazer agora, é compreender os muitos ambientes, os muitos lugares que Deus tem plantado a gente, que Deus tem colocado a gente, e saber que esses lugares que nós estamos vivendo hoje, foram conquistados por pessoas antes de nós. Gente lutou as batalhas, para que a gente pudesse usufruir hoje, do que a gente está usufruindo. A gente encontra isso na fé, você encontra isso na sua casa, a gente encontra isso enquanto igreja. Quantas pessoas lutaram para essa igreja aqui estar aberta? Eu sou apenas um dos tantos de pastores que passaram por aqui, lutando. Então hoje eu desfruto dos frutos de alguém que lutou as piores batalhas para essa igreja existir. Se você olhar para a sua vida, você vai identificar o que você está experimentando hoje, é porque gente antes de você lutou as suas batalhas. Então Davi, o pai de Salomão, deixou tudo preparado para ele construir o templo, para ele poder governar. Então Salomão pôde entrar nesse lugar de descanso, de criatividade, de uma inteligência grandiosa, porque as lutas já haviam acontecido. Tudo que ele tinha que fazer é ler a planta que o pai dele deixou. Tudo que você tem que fazer é ler a planta que seu pai deixou. Qual é a planta que seu pai deixou? Seu pai, Deus, deixou essa planta aqui, olha. Tudo que você tem que fazer é ler. Você está angustiado, você lê a palavra de Deus. Você está num conflito familiar, você lê a palavra de Deus. Você está num desafio na sua empresa, você lê a palavra de Deus. Você está sobrecarregado e você lê a palavra de Deus. Você só tem que ler a planta para você poder encontrar as soluções para a sua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas essas coisas? Deus já lutou as suas batalhas. Tudo que você tem que fazer hoje é ler a planta que Deus deixou para você. O pacificado, e eu termino aqui, ele sabe identificar as suas heranças. Foi isso que Salomão fez. Ele teve que identificar a herança que o seu pai já havia deixado para ele, o seu pai Davi. E a gente tem uma palavra de Moisés aqui em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 20, dizendo assim: até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o seu Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão, pois depois vocês poderão retornar cada um à sua propriedade, a propriedade que eu lhes dei. O que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo, olha, o seu descanso, ele é proporcional à identificação das suas heranças. Ele está dizendo para os israelitas, olha, vocês vão entrar nesse descanso aqui, olha, porque esse ambiente aqui é uma terra que é uma promessa de Deus.
Quando você não consegue identificar as heranças que Deus já deixou para você, você entra num lugar de desespero. Deuteronômio capítulo 12, versículo 9 diz: pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Mas o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e Ele lhes concederá descanso de todos os seus inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. É interessante que quando a gente olha para a história do cristianismo, por exemplo, o fato de a gente estar aqui hoje, é porque uma vez um homem, um apóstolo, ele estava descansando, e Deus visitou ele em sonho. E Deus disse para ele: olha, passe a Macedônia e nos ajude. Esse homem é conhecido na Bíblia como o apóstolo Paulo. Ele estava descansando. Deus visitou ele e disse assim: olha, eu quero que a palavra de Deus chegue também para os gentios. E porque ele teve essa revelação enquanto ele descansava, nós estamos hoje desfrutando. O Ocidente desfruta do cristianismo por causa de um homem que no descanso Deus falou com ele. Quero dizer para você que Deus vai visitar você enquanto você descansa. Deus vai dar sonhos para você. Deus vai revelar a vontade dEle para você enquanto você dorme. É como diz Jó, capítulo 33, em sonho ou em visão durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens e eles adormecem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles, aterrorizá-los com advertência para prevenir o homem das suas más ações e livrá-los do orgulho, para preservá-lo da cova, a sua alma e a sua vida da espada. Olha o quanto é importante você estar nesse lugar de descanso. Olha como é importante você entrar nesse lugar pacificado, para o Senhor revelar para você a vontade dEle para a sua vida, enquanto você descansa. Descansar não é que você é vagabundo. Descansar não é que você é improdutivo. Aliás, as pessoas acham que quem está mais conquistando as coisas, quem está mais conquistando fortunas, riquezas, são as pessoas que estão correndo muito. São as pessoas que estão... Não são as pessoas estressadas que estão conquistando mais. O que elas estão conquistando, na verdade, é um infarto, algumas safenas, o diabetes alterado, os hormônios alterados. É isso que elas estão conquistando. Elas não estão conquistando nada. O pacificado não. Aquele que tem a alma pacificada, aquele que tem o espírito pacificado, aquele que tem o coração pacificado em Deus, não. Esse tudo aquilo que conquista não traz peso, traz alegria, traz satisfação. Talvez hoje você possa dizer, como o salmista disse aqui no Salmo 116, versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Porque às vezes a nossa alma quer fugir do descanso de Deus. Porque às vezes a nossa alma, ela não quer ficar nesse ambiente pacificado. E é quando você começa então a ficar estressado, a se desesperar. Quando você estiver nesse ambiente, você diz para você: retorne ao seu descanso, ó minha alma. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Talvez você esteja angustiado, preocupado, e você possa dizer, como o Salmo 42, por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Está com a alma angustiada? Entre no descanso de Deus. Por que estás assim agitado dentro de mim, ó minha alma? Descanse em Deus, porque ainda eu o louvarei. Hoje é um dia que Deus está convidando você para retornar ao descanso dEle. Já faz tempo que você não sabe o que é descansar, não é? Você não sabe o que é deitar e receber o refrigério de Deus. Você não sabe o que é ter um tempo de sossego na sua alma. Hoje Deus está convidando você para voltar ao descanso dEle. Hoje Deus está convidando você para diminuir as suas lutas,
baixar o seu nível de preocupação, essa briga interna que você está, faço, não faço, vou, não vou, fico, não fico, o que eu faço, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou solucionar aquilo? Retorne a sua alma para o descanso, repousa em Deus. Deus vai mostrar para você as coisas que estão por vir. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar as eras que hão de vir. O que é eras? Momentos, tempos, estações. Você já tem uma visão privilegiada. Tudo o que você precisa fazer é acalmar o seu coração. Olha, desde segunda-feira esse tema está no meu coração. Passei a semana inteira lutando para ficar neste lugar pacificado. Ontem eu fui dormir e falei, Deus, eu preciso de uma noite de descanso assim, plus, as melhores de todos os tempos. Porque amanhã de manhã eu vou ministrar essa palavra e eu preciso estar pelo menos com o meu semblante em paz. Não consegui dormir bem. Não consegui. E eu penso que todos os desafios que eu vivi essa semana e hoje de manhã, e nesse momento eu sinto essa atmosfera. Um peso, uma luta. Parece que essa palavra não está chegando no coração de ninguém. Eu penso que é resistência. Eu penso que é uma grande resistência, porque apesar de ser um lugar tão fácil de a gente encontrar, estar, o descanso de Deus, às vezes a gente luta muito para não estar nele. E tem pessoas aqui nessa noite que estão sobrecarregadas. Tem pessoas aqui nessa noite que precisavam ouvir Deus dizendo para ele, volte minha alma ao seu descanso. Por que você está agitado assim dentro de mim? Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu acho que Deus quer pacificar corações aqui nessa noite. Confie em Deus. Confie em Deus. Espere em Deus. Você ainda vai pular de alegria porque Ele vai fazer na sua vida. Você vai comprar uma dúzia de fogos de artifício e vai soltar. Quando você receber essa sua resposta de oração que você está tão esperando, você vai celebrar. E você vai querer que essa cidade toda saiba que você está alegre. Seja pacificado nessa noite. Entre nesse lugar de paz, porque Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você.